Conhecido como navegante negro, a quem a história não esqueceu. Isso mesmo, vamos falar de João Cândido, o líder da revolta da Chibata. João Cândido nasceu aproximadamente 8 anos antes de ser abolida a escravidão. Ele nasceu em Encruzilhada e era filho de escravos. Depois que foi abolida a escravidão, os pais dele não tinham onde ficar e ficaram ali, tá? E tem relatos orais da neta desse dono da fazenda onde que viviam seus pais e ele também, de que ele era um menino muito arteiro, muito levado, e pouco mais de 10 anos ele tinha quando ele se desentendeu com alguém dentro dessa fazenda e ele foi repreendido, e nessa repreensão ele teria soltado lá os cachorros, brigado lá, e o dono da fazenda, não gostando disso, enviou ele para a Marinha. A Marinha era um lugar onde que as pessoas que não eram muito bem vistas, consideradas às vezes infratores, rebeldes, né, ex-escravos, mestiços, iam para a Marinha. Então, ir para a Marinha significava que tu estava sendo punido, seria como se fosse um lugar assim para te disciplinar mesmo. Daí ele foi e acabou sendo criado por um almirante e ficou lá na Marinha por muito tempo. E quando ele estava mais ou menos com 20 anos de idade, ele passou a ensinar os outros marinheiros. Em 1910, quando eles foram para o Chile, os marinheiros foram para o Chile para comemorar, foram mandados pelo Brasil para comemorar o centenário da independência do Chile. Só que na volta eles tinham feito festa, bebido, coisas que eram proibidas dentro do navio. Sendo assim, o que aconteceu? Alguns companheiros do João Cândido foram castigados. Então esse rapaz foi levado ao médico e o médico disse que ele podia sim, o médico lá de dentro da Marinha, que ele podia sim levar umas chibatadas, não tinha problema nenhum. Então ele ganhou mais de 25 chibatadas e os marinheiros, não aguentando mais aquele tipo de castigo, se revoltaram e tomaram os navios. Alguns comandantes, algumas pessoas lá que eram aqueles que comandavam ali e que também coordenavam os castigos, alguns foram mortos. Eles chegaram a bombardear alguns lugares do Rio de Janeiro, então eles procuraram assim bombardear áreas mais que eram algum tipo de como é que é o nome daquele negócio? Agora forte, essas coisas assim, né? E aí eles estavam bombardeando ali, só que aí eles acabaram bombardeando também um lugar onde havia 2 crianças e as crianças morreram. E depois de muito velho, assim, os marinheiros eles se sentiram muito mal por ter feito esse tipo de coisa, por ter matado essa criança, e teve um que se comprometeu de fazer o velório, o enterro dessas crianças. Só que o que eles não podiam mais suportar eram o tipo dos castigos físicos, né? Já naquele momento ali, tanto tempo, e já com a abolição da escravatura, as pessoas ainda continuavam levando essas chibatadas. Aí o que aconteceu? Nós temos ali o Rui Barbosa, nós temos o Hermes da Fonseca, e ambos eles disputaram a presidência do Brasil, e o Hermes da Fonseca ganhou. Então, no caso, o Rui Barbosa, depois dessa perda, né, que ele perdeu ali, ele apoiou
a revolta dos marinheiros, ele ficou a favor. Mais uma vez eu volto naquela tecla que eu sempre digo, que quando tu não estás no poder e tem alguém lá que é teu oponente, tu vai ir contra aquele governo ali, se tiver algum problema, né, contra aquele governo, tu vai apoiar. Então foi o que ele fez. O Rui Barbosa, que era considerado um cara assim bem civilizacionista, ele apoiou, embora alguns historiadores digam que ele tenha escrito, né? Existe uma questão de que ele tenha escrito e sugerido algumas leis que colocassem, dependendo do comportamento desses marinheiros, que eles poderiam sim ser presos, né? Então ainda continuava assim aquela prisão de ficar ali amarrado ou ficar com algum tipo de objeto no pé, a pão e água, dependendo do agravamento do ato, né? Dependendo do que eles consideravam mais grave. Então, menos grave era isso, e os mais graves seriam continuar as chibatadas. Então, os historiadores falam que o Rui Barbosa teria queimado esses documentos, né, que ele fez esses documentos, essas leis, e que esses documentos teriam sido queimados por ele, e como ele era a maioria que era branca naquela época, que a maioria dos marinheiros eram negros, ou eram mestiços, que eles não teriam nenhum poder e que o Rui Barbosa poderia sim ter feito uma lei e ter queimado esses documentos. Só que eu não vi esses documentos, então eu só estou falando o que alguns historiadores falam, tá? Muito embora depois de tudo que aconteceu, o que vai acontecer? Esse mesmo Rui Barbosa vai ser o mesmo cara que vai ser o único que vai lembrar do João Cândido. Então, eu não sei se isso aí é verdade, se isso aí é mentira. Não sei mesmo, porque ele acabou apoiando essa revolta, tá? Então tem esses dois lados dele, e que também a revolta ele apoiou por uma questão que ele também tinha perdido a eleição, e como eu falei também para vocês sobre tudo isso, tá, já tinha falado sobre isso, não vou voltar nesse assunto aqui. O que vai acontecer? Eles vão ser presos, né, porque o governo ele vai acabar prendendo esses líderes. E depois o João Cândido ele vai ficar doente na cadeia. Então ele fica doente e ele começa a ficar doente assim, parece que está apresentando algum problema mental. Sendo assim, ele é enviado para um hospício, tá? Só que assim, ó, quem vai ajudar ele vai ser a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, que é uma irmandade que vai pagar os advogados para tirar ele, para ele não ser condenado, tá? Então essa irmandade, que é uma igreja, os membros dessa igreja vão se juntar para tirar essas pessoas dali, tá, pessoal? E para quem não sabe sobre essas irmandades cristãs, eram irmandades que elas tinham muito assim, como que eu vou dizer para vocês, elas ajudavam bastante assim a questão dos negros, a questão da humanidade mesmo, por amor ao seu próximo. Então elas ajudavam essas pessoas. Era um lugar onde que eles sempre iam, eles frequentavam as igrejas que eram frequentadas por muitos deles. Aí elas vai ajudar e vai pegar ali um advogado para conseguir tirar ele vai ser absolvido. Depois de anos assim, o navio onde que ele trabalhava, porque ele trabalhou muitos anos nesse navio, ele vai nesse navio assim, e segundo os relatos, ele vai sentir tanta saudade daquilo ali. Me senti
um João Cândido, me senti um João Cândido. Ele vai beijar ali o navio, o casco ali, vai ficar beijando aquilo ali é uma coisa já enferrujada, mas ali está parte da história dele. Então, quando ele viu ali o navio que eles iam vender, sei lá, como sucata, ele foi ali e fez isso. Então, assim, ó, qual é a importância do João Cândido? Qual a importância disso? A importância é que a Marinha teve que rever, né, tudo isso, teve que desfazer a chibatada, não abolir, né, não aceitar mais isso, e também ela passou a fazer com que as pessoas estudassem para entrar na Marinha. Então, aí depois a pessoa já tinha que estudar, tem ensino fundamental. Então, a Marinha ela já começou a se profissionalizar mais na questão daqueles marinheiros que eram os marinheiros de patente mais baixa. Então, é isso, meus queridos. Bom, hoje sabe que dia é? Hoje é... é sexta, eu ia dizer bom fim de semana. Beijo, gente. Tchau.